Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Tem uma pessoa que está bem aí. Vocês estão bem? Amém. Opa! O apóstolo fala assim: vocês estão comigo? É assim? Estão aqui? Uma coisa assim. Posso falar assim também? Não? Posso? Pensa numa pessoa cansada, mas muito motivada para trazer uma mensagem hoje. Acredita? Estar com vocês aqui, fiz questão de estar aqui hoje. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito interessante da palavra de Deus. Deixa eu me organizar aqui. O dia foi corrido. Mas nós temos a certeza de que o Senhor... Estou crente demais hoje, irmãos, estou não? Curtiu? Ai, glória a Deus. Livro de Marcos, eita glória. Quer receber galardão mesmo, né? Dando aula no profeta. Olha, você é invejoso, viu? Ó. Jorge, chegou primeiro, ele falou verdade. Livro de Marcos, eu quero compartilhar com você nesta noite o texto da palavra de Deus. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Glória a Jesus. Se eu não estiver errado, mas eu estou certo, é versículo 24. Marcos, Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo 4. Glória a Jesus. Versículo 24. Aleluia. Oh, glória. Vamos ler, na verdade, 35. Me achei, graças a Deus. O 35. Marcos 4, versículo 35. Que está escrito assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silencie-se e fique quieto. Feche teus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez por estar na tua presença. Eu te louvo pela tua igreja, pela oportunidade mais uma vez de podermos sermos boca do Senhor. Nós acreditamos e entendemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. É o Senhor que direciona as nossas vidas. É o Senhor que nos capacita para caminharmos diante a circunstância do dia a dia. Aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o teu povo, que vier esta noite, Deus, buscar a tua presença, te adorar, engrandecer o teu santo nome, e entendermos, ó Pai, que o Senhor está no controle
das nossas vidas de uma forma especial. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui presente. O Senhor conhece a vida e a estrutura de cada pessoa que está aqui presente. E por isso, Senhor, nesta noite, nós entramos na Tua presença como meninos que precisa de ajuda, como criança, melhor dizendo, que precisa de auxílio. Nós estamos na Tua presença porque entendemos, ó Pai, que não há outro além de Ti. Nós entramos na Tua presença e compreendemos, ó Pai, que só o Senhor é Deus em nossa vida. Então, Senhor, entra no nosso barco nesta noite. Entra, Senhor, em nossas tempestades na nossa vida nesta noite. Porque nós compreendemos, ó Pai, que em todos os momentos que vivemos, dependemos da Tua presença e da Tua direção. Dá-nos, Senhor, uma direção nesta noite para nós. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Essa tarde, Senhor, foi uma tarde de muita vitória diante da Tua presença. E quando eu falo de vitória, Senhor, foi uma tarde, Senhor, de muito esforço. Mas saímos vitoriosos, Senhor, porque chegamos até aqui. Talvez, Senhor, nós não deveríamos estar aqui nesta noite, por conta, Senhor, dos contratempos que aconteceram e das barreiras que se levantaram durante o dia. Mas o Senhor demonstrou para nós, para nossas vidas, que o Senhor tem nos dado a graça de nos mostrar, meu Pai, que o Senhor está conosco em meio às circunstâncias da vida do dia a dia em que vivemos e que passamos. Por isso, meu Deus, que a Tua presença, Senhor, seja notória mais uma vez no nosso meio. Que a Tua presença nesta quarta-feira, Senhor, a qual, Senhor, nós acreditamos e entendemos que este é, Senhor, que este é o ano em que o Senhor marcou, Senhor, para estarmos na Tua presença. O ano, Senhor, da promessa, Senhor. O ano, Senhor, em que nós estaremos, Senhor, orando, Senhor, para que aquilo que está no mundo espiritual venha a existir no mundo físico em nossa vida. Então começa agora, Senhor, a tocar, Senhor, na nossa estrutura, no nosso alicerce, ó Pai, da nossa alma, Senhor, do nosso intelecto, ó Deus. Tira, Senhor, toda barreira, Senhor. Tira, Senhor, toda dúvida que gera em nosso pensamento, ó Deus. Tira, Senhor, do nosso coração todo medo, Senhor, de caminharmos, ó Deus, para alcançarmos, Senhor, o alvo que não é proposto, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, em todas as áreas da vida dela, da vida dele, Senhor, que eles possam ser nesta noite, Senhor, não só tocados, Senhor, mas que eles possam, Senhor, receber, não do homem, Senhor, mas do Senhor, algo espiritual, Senhor, algo que traz sobre a vida dele, Senhor, que vem trazer impacto sobre a sua vida, sobre a sua família, Senhor, até o culto que virá, Senhor, enche-nos, ó Pai, hoje, de uma porção, Senhor, e nos dá, Senhor, a direção necessária, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, qual é a boa, perfeita vontade do Senhor em nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Como se pode glorificar a Jesus aplaudindo? Se aceita no nome de Jesus. Meus irmãos, eu glorifico a Jesus porque o texto que nós lemos nessa noite, ele nos traz algumas lições importantes, e dentre elas, Jesus, ele tem uma grande missão. O epígrafe do texto desta noite está escrito que Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E é engraçado falarmos sobre isso, porque
acalmar uma tempestade não é tarefa fácil para ninguém. Acalmar uma tempestade não é uma situação fácil para ninguém. Mas o texto nos diz que Jesus, ao ministrar aquela manhã, ao ministrar aquela tarde, ele olha para os seus discípulos e lança uma palavra que está no capítulo 4 de Marcos, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, isso é importante nós observarmos, irmãos, porque o tempo vai passando e a gente vai adquirindo, claro, algumas experiências, e o Senhor vai nos ensinando alguns caminhos, pastor Rogério, dentro da palavra de Deus. E esse é um dos caminhos que eu, há 27 anos, eu tenho analisado, e com um olho mais clínico, eu comecei a perceber o porquê Jesus, que sempre trabalhou, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, Jesus sempre trabalhou, incansavelmente, pregando o Evangelho. Jesus dedicou a sua vida, dedicou o seu ministério, dedicou o seu tempo, dedicou as suas horas, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, para que chegássemos até nós essa palavra. Embora o texto vai nos ensinar que Jesus já na tarde daquele dia, acredito eu, cansado de uma labuta, cansado de conflitos espirituais, ele olha para os seus discípulos e diz para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E o que me chama a atenção, irmãos, é que no meio das nossas tempestades, no meio em que nós vivemos o nosso dia a dia negativo, muitas das vezes achamos que estamos sozinhos. Por quê? Porque a perspectiva do nosso dia a dia, quando é negativo, você não tem força e nem compreensão para entender que por trás dessa rotina existe um Deus, mas por conta da adversidade que nós enfrentamos, nós não conseguimos enxergar Deus no meio dela. Por quê? Porque o nosso adversário, e existe, ele é real, ele luta 24 horas para você não ir bem, para as coisas na tua vida não dar certo. Ele luta constantemente para que você seja uma pessoa derrotada. Mas olhando para o texto bíblico, eu começo a perceber que Jesus, ao chamar os seus discípulos
para os obreiros. Mas esse cargo tem que ser dividido, sabe por quê? Dividido de uma forma que nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, ela tem direção, ela nos conhece, ela sabe o que precisamos, ela sabe como estamos, ela sabe como vivemos, ela sabe como passamos e sabe como estamos nessa noite. A palavra. Só que, pastor, eu escuto tanto esse texto que o Senhor está pregando. Eu tenho observado tanto essa palavra de muitas pessoas pregando. Mas deixa eu dizer algo para vocês sem medo de errar. Aqui não está uma pessoa nem melhor nem pior. Mas hoje aqui a palavra é diferente. Mas a palavra é diferente por quê, pastor? Porque a palavra é diferente de forma você vai ouvi-la, de forma você vai recebê-la. É você que decide como vai estar a tua vida depois da mensagem. É você que decide como vai estar a tua vida depois do culto. O culto está diante de você. E culto, irmãos, é relacionamento. E relacionamento, muitas das vezes, ele só vai dar certo quando os dois se entendem. Porque quando um só se entende, não se tem relacionamento. Mas quando há um entendimento dos dois, o relacionamento flui e as coisas começam a caminhar de uma forma direcionada, de uma forma certa. Jesus vai olhar para os seus discípulos já naquela tarde de muito trabalho, e vai dizer: passemos para o outro. Ele não está indo sozinho. O que me chamou a atenção nesse texto é que eles não estão indo para o outro lado sozinhos. Eles não sabem o que vai acontecer do outro lado. Eles não sabem o que estão esperando eles do outro lado. Assim é a nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque nós projetamos a vitória hoje, nós projetamos o milagre hoje, nós projetamos as coisas dando certo hoje, mas não sabemos o que vai acontecer do outro lado. Deixa eu dar uma notícia nessa noite: a vida cristã não é fácil. E quem disse para você que a vida cristã é fácil, mentiu para você. A vida cristã é trabalho, mas a vida cristã é perseverança. Se eu não perseverar, eu não conquisto. Se eu não acreditar, eu não recebo. Se eu não crer, eu não desfruto. Então a vida cristã vai te ensinar, em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio ao dia mau, em meio ao dia tenebroso, as lutas vai nos ensinar a nos fortalecer e criar casca de apoio. Quando eu falo casca de apoio, experiência do dia a dia, e você vai vivendo e vai vencendo, vai vivendo e vai vencendo, vai vivendo e vai vencendo, e não entende por quê? Porque a experiência da vida, dos dias a dia, vai te dando casca, vai te dando força. O peso vai te dando experiência. E Jesus está falando para os seus discípulos que mesmo que eles estariam indo para o outro lado, eles não estariam sozinhos. E é isso que me chamou a atenção, de que o próprio Jesus disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mesmo você vivendo esse processo que você está vivendo hoje, eu vou codificar. Mesmo você vivendo essa situação de já, hoje Ele está com você. Mas você não consegue enxergar Ele. Por que, pastor? Eu não consigo enxergar. Por que eu tenho que passar? Por que eu não consigo enxergar? Porque parece que as dores é maior. Parece que as dores machucam mais. Parece que a ferida está aberta. Parece que a situação que você vive hoje é maior e tão grande que ela consegue ofuscar que existe um
sua caminhada. Porque se você alimentar o teu espírito, você vai estar forte na sua caminhada. Mas se você alimentar a sua carne vai prevalecer, o espírito vai desaparecer. Mas é por isso que nesta noite de quarta-feira eu sinto a presença de Deus. Deus está falando conosco hoje e dizendo que mesmo passando para o outro lado, você não deve esquecer que o passamos está no plural. Que o passamos é Ele dizer para mim e para você: eu estou do seu lado. É Ele dizer para mim e para você: eu estou junto. É Ele dizer para mim e para você: você não está me enxergando por conta dos trabalhos, das dificuldades, das adversidades, dos momentos que você está passando, mas eu estou aí. Às vezes nós não enxergamos Jesus. Eu poderia tematizar essa mensagem dizendo: não enxergamos Jesus, mas Ele está lá. Eu poderia tematizar essa mensagem: não enxergamos Jesus, mas Ele está lá. E é assim que acontece na nossa vida do dia a dia. Quantas das vezes, pastor Rogério, me permita, o senhor com a esposa, vivendo suas adversidades, e você olhar para ela e falar assim: dá vontade de parar. E não é parar por causa da igreja, não é parar por causa dos irmãos, é por causa das lutas, é por causa da situação que muitas das vezes nós não enxergamos e tem que dar certo logo. As coisas parecem que não vai. O que o diabo quer que a gente faz? O diabo quer que nós lançamos essa palavra no mundo espiritual: vou parar, vou desistir, não quero mais, vou olhar para trás, isso não é para mim, eu vou renunciar, eu vou jogar para cima. Deixa eu dizer uma coisa para você que pensou isso que eu estou falando, colocou a mão no arado, olha para o irmão, diga para ele: colocou a mão no arado, diga para ele: colocou a mão no arado, diga para ele: colocou a mão no arado, até ele gritar, diga para ele: colocou a mão no arado, colocou a mão no arado, você não é apto! Diga: não pode voltar. Diga para ele: não dá para voltar. Diga para ele: não tem como voltar. Segredo agora é para frente. É por isso, meu apóstolo, que o profeta vai para o meio do vale. Porque se ele olha para trás, tem uma caminhada. Tem que olhar para trás e voltar. Ele fala: não vou enfrentar mais não. Então ele não tem escolha, ele tem que ir para frente. Diga para o teu irmão: você não tem escolha. Deus tem uma bênção para você lá na frente. Pelo amor de Deus, entende isso. Deus, você não tem escolha. Deus tem uma bênção para você lá na frente. Diga para ele: para de olhar para trás, para de olhar as coisas que se perderam, para de olhar as coisas que passaram. Diga para ele: olha para frente, vai olhar para o alto, olha para aquele que te amou, aquele que te escolheu. Estou na introdutória da minha mensagem. Então, meus irmãos, o passar para o outro lado, alguns textos diz que com eles outros barquinhos foram juntos. Confesso, posso confessar? Amém. Amém ali, amém que alguém. Estava aqui quase morrendo, mas está tudo certo. Bom, dá um amém forte aí para ele. Esse amém forte aqui foi dele. Tem hora, irmãos, que a vontade é jogar tudo para cima, mas não pode. Mas não dá para fazer assim. Mas não tem como. Mas não dá para negociar. Às vezes você quer parar, mas você não pode parar. Às vezes você quer deixar, mas você não pode deixar. Por quê, pastor? Por conta de uma situação. Qual era, pastor? Você foi escolhido. Olha o fundo aqui para mim. Eu gosto de pôr o campo pegar no fundo. Estou de brincadeira. Vou subir aí. Aí. Louvor para minhas irmãs ouvintes. Não dá para parar. Eu estava essa madrugada orando, irmãos.
mostrar para o meu status. Tem um jardim, irmãos. E eu entro naquele jardim, abro a porta, Flávio, entro naquele jardim, onde 72 missionários oram lá. Mas nesta madrugada das 3 horas da manhã, 3h10, 2h10, melhor dizendo, 2h10, eu estava entrando naquele jardim que tem na empresa. Quando eu entrei naquele jardim, irmãos, eu lembrei de vocês. Eu não estou aqui brincando, irmãos. Eu não estou aqui massageando o ego de ninguém. Eu estou aqui dizendo que eu entrei naquele jardim, eu dobrei o meu joelho. Eu lembrei dessa igreja. Eu lembrei deste culto. Eu coloquei essa noite diante do Senhor. E eu disse: Deus, o Senhor que nos escolheu. O Senhor escolheu aquele povo desta noite para ser abençoado pela sua palavra. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Tinha 2 pregadores para mim hoje. Eu não estou brincando. 2. No jardim, orando, Deus me disse assim: você vai lá. Você vai lá. Porque eu tenho uma palavra de ânimo para a minha igreja. Eu tenho uma palavra desafiadora para a minha igreja. Quando eu levantei no meu horário, eu vou falar uma coisa para vocês: gordo quando fica sem comer, ele fica bravo. Mas valeu a pena eu deixar de comer, irmãos, para estar aqui com vocês nesta noite, porque Deus tem me dado algumas coisas aqui. O que é um escolhido? O escolhido não tem direito. O escolhido não tem porta de escape. O escolhido não tem atalho para se esconder. O escolhido não dá para correr e dizer assim: não vai conseguir me alcançar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai ter alguém dizendo assim: você é de Deus, você é crente, você é. Porque se existe você em mim, é uma marca. Uma marca que Deus colocou exclusivamente, dizendo: você é meu. Mesmo nesse momento da tua vida, mesmo nesse processo que você está vivendo, mesmo nessa situação que você está enfrentando, mesmo nessa perda que você está passando, mesmo nesse diário que você está gritando, você é meu. Você é minha. Então Jesus olhava para os seus discípulos porque tinha algo para acontecer. Aonde, pastor? Olha o jogo. Do outro lado. Mas ele nos prepara para o outro lado. Eita. Vou repetir. Ele nos prepara para o outro lado. E se algo ainda não chegou nas suas mãos, é isso que eu vou dizer. É porque ele está nos preparando para nos entregar o que ele tem do outro lado. Olha, ainda há tempo, e o tempo não nos pertence, o tempo pertence a ele, mas o Senhor está demorando muito. Não está. Seu processo tem o tempo de Deus. Ô Diogo, não sei se eu falei seu nome certo, Diogo. Mas quando eu estou pregando aqui, o Espírito falou: o seu processo tem o tempo de Deus. O seu processo, veio isso aqui. O seu processo tem o tempo de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, Deus vai discutir. Deus vai honrar. Aguenta firme. Sustenta aí. Olha para ele. Oh, glória. Aleluia. E é tremendo, irmãos, falar sobre isso, porque
do outro lado, eles olham para Jesus. Jesus tinha acabado de pregar. Jesus tinha acabado de anunciar a palavra. Jesus tinha acabado de semear a vida das pessoas, falando sobre a parábola da semente, pregando sobre o reino de Deus. E de repente, quando ele termina, ele diz para os discípulos: vamos lá, passamos, vamos juntos, do outro lado, do lado. Ele poderia falar: pega o barco, pega o barco, vocês vão para o outro lado, vão chegar lá. Olha o carinho, olha o amor, obrigado. Vocês não estão sozinhos, não. Se alguém diz que vocês estão sozinhos, esse alguém está enganado. Existe um Deus que está segurando a tua ação. Você não está vendo, mas ele está. Não. As pessoas levantam a mão e estão falando. Eu vou codificar. Existe um Deus que está aqui nesta noite, olhando, não é por fora de você, mas olhando por dentro de você e está dizendo: você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou contigo nesta situação da tua vida, e não abro mão de estar perto de você. Não negocio a sua vida com ninguém, não negocio o teu ministério com ninguém, não negocio a tua família com ninguém, não negocio a tua vida com ninguém. Eu estou com você. Interessante, irmãos. É interessante que é o texto diz eles. E eles, eu comecei a pegar isso para mim, eu falei: peraí, então quer dizer que no meu processo, o Senhor está comigo? Sim. Então quer dizer que em todas as minhas noites mal dormidas, o Senhor está comigo? Sim. Então quer dizer que em meio às portas fechadas, o Senhor está comigo? Sim. Então quer dizer que na hora da doença, o Senhor está dizendo que está comigo? Sim. Então quer dizer que na quebra de aliança, de amizade, o Senhor está comigo? Sim. Então quer dizer que quando eu sou caluniado e rejeitado e falar em palavras que não é verdade sobre mim, o Senhor está comigo? Então quer dizer que na hora em que eu não enxergo Paulo na minha frente, nem perspectiva de nada, o Senhor está comigo. Então quer dizer que quando eu quero me matar, tirar minha vida, jogar tudo pro alto, o Senhor está dizendo que está comigo. Não. Aí não. Tirar a vida não. Tirar a vida não. Ele está falando aqui com alguém: tirar a vida não, Senhor. Não pense em fazer isso. Estou falando com alguém que está me ouvindo. Não pensa em fazer isso. Não queira fazer isso. Isso é uma palavra revelada para alguém. Deus não quer que você tire a sua vida por conta do problema que você está vivendo. Deus não quer que você tire a sua vida por conta do problema que você está enfrentando. Alguém está colocando no teu ouvido que é melhor você tirar a tua vida para trazer paz para a tua família, para trazer paz para você. Talvez alguém que não esteja presente aqui, mas Deus não fala que está ausente, mas tem alguém na internet me ouvindo, e Deus também está dizendo com eles: não é para tirar a tua vida, porque não vai melhorar nada. Deus está dizendo, Ele está com você em todos os momentos, e Ele está dizendo agora que caia por terra todo espírito de morte, caia por terra todo espírito de suicídio, caia por terra toda obra do inferno, e caia mesmo por terra no nome de Jesus. Palavra revelada, palavra viva, da glória a Deus. Não faça isso, Deus te ama.
Não faça isso, Deus te ama. Eu estou numa praça pregando. Não faça isso, Jesus tem uma obra na tua vida. Eu estou pregando para a multidão, não faça isso, Jesus tem vida e vida com abundância. Não faça isso, Jesus vai mudar a tua história. Não faça isso, não toma remédio. Não queira se jogar de uma ponte. Não queira colocar uma bala na sua cabeça. Não faça isso, Jesus tem vida. Não faça isso, Jesus tem milagre. Não faça isso, Jesus tem uma história linda. Não faça isso! E eles, deixando a multidão, como é que é, pastor? E eles, deixando a multidão, o texto diz, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Observe, irmãos. Observe. Guarda essa palavra barquinhos. 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 O 38 diz assim: e ele estava na polpa. Todos nós sabemos que a polpa é no fundo. Ok? Amém? Concorda? Concorda? É alguém falando amém. Irmão, ficou bolaço. Não fala do peito. Vocês estão entendendo? Amém? Esse é a Bíblia. Se eu me pergunto para ficar olhando o pastor pregar, não perdi. Amém? Ele estava na polpa. O que ele estava fazendo, pastor? Dor? Não, pode acreditar, ele estava dormindo. Não, tem pregador que tem coragem de falar assim, está com o olho aberto e fechado, pelo amor de Deus. Autenticidade do texto, pelo amor de Deus. Eu me dei o do texto. Exercício do texto, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou ruim na internet. Se eu estou vindo aqui me adquirindo, eu aperfeiçoar, ele é palavra, ele deixa. Está dormindo. Vaza. Obrigado, Jorge. Que gentil você, viu? Obrigado. Vou fazer melhor, né? Não posso fazer isso. Sai de mim. Sai do mal. Ó. Eu cheguei. Pode falar que ficou, irmão. Não é pecado, não. Oxi. Ficou grande. Está pensando em outra coisa aí. Fique em paz. Está pensando, não. Que Jesus te pega aí. Toca no ungido, não. Toca no escolhido, não. Oh, meu Deus, seja demais. Davi, me segura. Ele estava dormindo na polpa do barco, sobre uma das algôndolas. Olha para mim, irmãos. Jesus estava, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Jesus estava cansado. Cansado. Por quê, pastor? Porque a autenticidade do Messias é que ele era homem de dores, então ele cansava, ele estava cansado. Ele não era só Deus 100%, ele era homem 100%. O texto diz que colocaram uma travesseiro para ele. Se existe uma coisa que eu não consigo dormir, pastora, no próximo encontro, em nome de Jesus, providencie para mim travesseiro. Em nome de Jesus. Puxa, o cara é folgado demais, sentou na mesa. E aquela mesa eu quero voltar para cá, não quero nem saber. Aquela mesa eu quero voltar para ela. Eu faço parte do grupo da igreja agora. Oh, meu Deus do céu. Faz a carta, pastor. Aleluia. Então,
Por que o travesseiro é mais gostoso? O sono vem mais rápido. Estou jogando conversa no ar aqui não, irmão. Vai pegando a lição. O travesseiro é mais gostoso. Você deitou e pá, a cabeça para ficar assim, ó. Gente, já dormiu? Já viu pessoa assim? Está conversando com você, ele fala assim, vou deitar um pouquinho aqui, tá bom? Mas vai falando aí, vai falando que eu estou te ouvindo. Oh, meu Deus do céu. Tem tanta gente, irmão, que estava falando comigo no telefone. Então, pastor, está tudo bem. O senhor está bem? Eu estou ótimo. O senhor estava todo deitado, ele esqueceu na cabeça. Mano, daqui a pouco eu estava roncando. Falei, pastor, a pessoa fala assim, pastor, você está aí? Pastor, você está aí? Eu estava mais no terceiro sono no quarto. Onde você está cansado, pastor Rogério? Olha, isso aqui eu estava engraxando os meus sapatos para ir para cá. E eu vi eles igual boia. Fugi até a mão. Mas você está cansado quando você deita a cabeça no travesseiro, irmão. Jesus estava dormindo e estava cansado. Não tem nada de proposital. Não tem nada de não. O texto diz: e dormindo sobre uma almofada, o despertaram. O que aconteceu, pastor? O despertaram. Por que, pastor? Porque alguma coisa está acontecendo. Por que, pastor? Porque quando eles estão descansando no fundo do barco, na ponta do barco, o vento resolveu. O vento resolveu aparecer naquele lugar. E o texto diz que o vento não era qualquer ventinho, não. Era uma tempestade. Era uma tempestade que soprou com força. E quando esses ventos, irmãos, resolvem aparecer em nossa vida, eles vêm com força. Mas observa. E você não pode se atentar e nem se esquecer. Porque eu fiquei batendo na mesma tecla. Por quê? Porque para chegar aqui, para você ter um entendimento que não dá para viver só na teoria. Vida cristã não é teoria somente. Na teoria, pastor Rogério, eu vou chegar para você e vou dizer assim: Deus vai te dar vitória, você vai falar bem. Na teoria, Fábio, eu vou dizer para você, ó, as coisas da tua vida vão acontecendo, você vai dizer amém. Só que a prática, Jorge, a prática vai nos mostrar se verdadeiramente nós vivemos os dois aspectos, teoria e prática. Teoria e prática. A teoria é aquilo que você exerce, você aprende, você adquire, é teórico, está no papel. Mas a prática eu executo. Teoria, eu recebo, para que eu, na prática, eu libero.
teoria sem prática não resolve. A fé sem obra é morta. O que é isso, pastor? O que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que essa situação aqui não é uma situação de brincadeira. É uma situação que pode ter havido morte. Então, quando a tempestade vem, ela não vem para alisar o nosso mundo. Ela não vem para dar um toquinho na perna. Ela vem para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar do foco, do processo, do propósito. E o Espírito Santo, que nos conhece por dentro, vai sempre nos fortalecer, nos direcionar, nos capacitar, nos preparar para o dia da tempestade. Porque esse dia chega, irmão, mas a gente não sabe a hora. Foi de repente aconteceu, de repente sobreveio, de repente apareceu, de repente causou, de repente estamos agora sim, de repente a minha vida virou, de repente as coisas começaram a acontecer, mas não podemos esquecer que você não está passando, você não está passando para o outro lado sozinho. Você não foi para o outro lado sozinha. Você não pode, no momento da tempestade que vier sobre você não pode, você é proibido. Stop! Você é proibido, pare! Você é proibido de pensar em deixar parar. Você é proibido em achar que a situação hoje está pior do que ontem. Eu quero dar uma boa notícia para você, porque o ontem já passou. O hoje é agora, enquanto eu estou falando, e o futuro está ali. Deus não vê o teu passado, porque o teu passado ele não lembra mais. Deus não quer saber do teu presente, porque o seu presente já está tudo garantido. Deus sabe do seu futuro, porque o seu futuro está na mão dele. Ele é o Deus do teu futuro. Eu falei disso, ele não está no céu para receber. Ele é o Deus do teu passado, ele é o Deus do teu presente, ele é o Deus do teu futuro. Ele está dizendo aqui nesta noite para nós: eu estou com você nos 3 estágios da sua vida. E vou nesta noite, o Espírito está me dizendo, e vou nesta noite mudar o ciclo da vida de alguém que está me ouvindo. É noite de mudança de ciclo, é noite de passagem de Deus, é noite de coisas grandes, é noite de coisas novas, diz o Senhor. Prova. E aí eu acho interessante isso, porque nessa tempestade que veio, o texto diz, o texto mais coerente de Lucas, o texto de Lucas diz assim: que a água sobreveio ao barco que estava eles. Olha para cá. O mesmo lago que estava o barco dos discípulos, estava os barquinhos. Porque
essa água não cai nos barquinhos, mas cai no barco deles. Por quê? Porque o Senhor quer nos ensinar que nada e ninguém vai tocar na tua família, nos teus negócios, nos seus sonhos, nos seus projetos, quando Ele estiver presente. Nada e ninguém vai tocar na tua família, nos teus projetos, quando Ele estiver presente. Nada e ninguém toca em você quando Ele está presente. Nada e ninguém encosta em você quando Ele estiver presente. Nada e ninguém levanta a voz contra você quando Ele estiver presente. Nada e ninguém tem ousadia para se levantar ou lançar qualquer palavra que entristece, ou palavras de ódio, ou palavras negativas. O Senhor está dizendo: nada e ninguém toca em sua estrutura. Ninguém. O vento era tão forte. O vento era tão forte que a água começou a entrar dentro dos barcos deles. E Jesus estava onde? Tem Jesus aqui na universidade? Tem Jesus aqui, mas tem que ser o Jesus. Tem ou não? Tem que chamar a mulher. Tem o Jesus aqui. Meu parceiro está aqui hoje, eu estou entendendo. Tem Jesus aqui, irmão? Ixi. O mais rápido de chegar aqui hoje é Jesus, vai. Perderam a oportunidade desse momento, só que momento único. Olha que momento único, gente. Tem até um travesseiro. Tira o sapato, acho leve. Tira. Deita aí. Descansa. Tira o braço da cabeça. Isso. Descanse bem. Ele não colocou o braço, precisa colocar. Aí, descansa. Descansa. Vai descansando aí. É brincadeira não. Descansa aí. Se tem Jesus aqui, fiquei quase um minuto para pedir Jesus na nossa. Circular esse não vai para o é para mais? Eu tenho. Brincadeira, gente. Me conhece já. Lá. A tempestade era tão grande que eles decidiram agir. Quem disse para você? André, quem disse para você que é momento da nossa vida que precisamos pedir ajuda? Quem disse para você que você não tem que pedir? Quem disse para você que não é momento de pedir ajuda? Não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Eu ando com as minhas próprias pernas. Eu ando com meus braços, eu ando com meu intelecto, eu sou o cara da vez. Não. Os caras que estavam com Jesus eram os caras da vez. Mas Ele quer nos ensinar que o medo também nos faz chegar na perto do Senhor. Eu me lembro, irmãos, eu me cometi de uma enfermidade. Eu pregando a palavra de Deus em muitos lugares. Isso eu não contei em lugar nenhum. Estou contando aqui. Eu lembro que essa enfermidade, o médico disse para ele assim: você vai ter que operar. Se eu tenho medo de injeção, eu imagino um bisturi. Eu tenho medo de injeção. Tem gente que ri, né?
Mostrou uma agulha para mim, eu estou correndo. Eu não gosto. É Satanás puro, é diabo, demônios, é inferno. Nossa aliança, a agulha para mim, eu já falo, sai para lá. Eu tomei essa injeção agora, né, da Covid. Tomei a injeção da Covid, viu? De quando tomei, mas daquele jeito. Coloquei o braço aqui e falei, vai rápido. E não fui sozinho, não. Foi 4 amigos. Eu fui no último da fila. Alguém falou, vai na frente, pastor. Eu falei, não, vai vocês. Porque eu tinha a ideia de pensar assim, de repente eu desisto. Eu falo para ele, ou então alguém vai falar assim, ó, acabou a vacina. Depois você toma em outro lugar. Olha só, eu fui lá. Eu tenho que perder esse medo. Esse medo está tirando as coisas da minha vida. Esse medo está me roubando. Tem coisa na nossa vida que é roubada por causa do medo. Tem medo de enfrentar, tem medo de encarar. Não é briga não, viu, irmão? Não é passar na porrada com os outros, não. Não é isso que eu estou pregando, não. Aí o pastor falou que eu não posso ter medo. Então, né? O que é, irmão? Passa aqui na gola, me olhando. Não, para, você crente. Passa na gola na rua. Boa noite. Essa que passa. Não é olhar a cara feia, não. Feio, você pode apanhar com na mão, vai ficar feio. Passar de novo. Ele não apanhou do ídolo. E a pancada foi grande, o olho dele foi desse tamanho. Fica feio. Então chegou uma hora que eu fui lá, falei. Tomei os 4, vem, manda. É a segunda dose. Vai para os 4 de novo ou vai sozinho? Sozinho. Olhei para a moça e falei assim, está dando a dose, está comigo aqui? Fala que não. Ela deu risada. Olha como o diabo é sujo. Olha como o diabo quer reviver o seu passado. Olha como o diabo quer mostrar para você que você não tem capacidade de mudar a sua história. Olha como o diabo quer mostrar para você que você não tem força para mudar esse momento que você está vivendo, ou a história que você está vivendo, ou o momento que você está enfrentando, ou esse complexo que você vive no dia a dia, que você tem coragem de mudar isso. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, eu falei assim, está dando uma vacina da Covid, senhora. Aí ela deu para mim. Eu vou levar o almoço para vocês, nós vamos lá procurar o que é. Está dando o senhor. É a Janssen. Oh, Janssen, né? É a melhor? Essa daí, toma essa, toma nenhuma. Aí eu falei, essa. Eu ia enfrentar uma, vou tomar 3 depois. Fui para cima. Jesus está dormindo, está rindo? Fui lá, falei, meu apóstolo, mostrei esse braço forte, poderoso. Falei, manda. Aí alguém falou assim para mim, não, isso não é brincadeira não, isso aqui é sério agora. Se você rir, você não vai pro céu. Alguém me ouviu e falou assim, aqui no rosto. Mas eu senti uma outra voz bispa. Eu fiquei sabendo que chamaram de bispa, eu fiquei nervoso, viu? Só eu posso passar de bispa. Mas só pode chegar de bispa. Eu pensei que era bispa. Eu falei, é bispa, apóstolo, profeta, tudo. Eu falei, eu vou olhar. Peraí, irmão, não é conversa curada não. Vai, meu filho. E a vontade de virar o rosto, irmão. Mas eu falei, vou te vencer, graça. Ai, vou dar na picor. Parece que é alguma coisa assim, ó. Saiu. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Injeção na Janssen. Muita coisa. Muita coisa. Que se encadeou da minha vida. Muita coisa. Eu consegui entender que por conta do medo, eu deixei de perder coisas. Por conta do medo, eu renunciei coisas. Por conta do medo, eu não preguei alguns congressos. Eu fugia. Porque eu não tinha olhado para mim e disse assim, eu não tenho capacidade para esse povo, para essa necessidade de gente. Eu fugia. Até que um dia, irmãos, eu olhei para esse texto e eu entendi, Rogério, pastor Rogério, quando ele fala, passamos para o outro lado, está contigo. Eu entendi
que passando para o outro lado, Ele está segurando as minhas mãos. Eu entendi que passando para o outro lado, eu não estaria sozinho. Eu entendi que passando para o outro lado, eu estaria com Ele do meu lado, que me daria força para caminhar. Então os discípulos olharam para eles, viram o medo dentro deles, o medo sobreveio, o medo bateu. E não é pecado ter medo, irmãos. Pecado é ser omisso. Pecado é não enfrentar. Pecado é aceitar calado as imposições do inimigo. Pecado é achar que vamos vencer tudo sozinhos. Enquanto Deus nos prova, nos coloca em posições, em coisas, para nos ensinar a também dizer: nós precisamos de ajuda. Tem muita gente morrendo espiritualmente, porque não tem coragem de pedir ajuda. Tem muita gente morrendo espiritualmente, porque acha que andar sozinho vai conseguir vencer tudo. Eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho uma identidade. Eu estou aqui nesta noite porque eu estou debaixo de uma direção pastoral. Eu estou debaixo de uma cobertura. Eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Então eu tenho credibilidade, credencial, autoridade nesta noite para fazer uma palavra do céu e abençoar a tua vida. Mesmo nas brincadeiras que parecem ser brincadeiras, mas para nos contragir nesse momento, Deus está nos dizendo: tem um momento que você precisa pedir ajuda, e pedir ajuda não é fracasso, pedir ajuda é ter vida. Tem muita gente morrendo, tem muita gente desistindo. Quando passa pelo processo, não aguenta o processo, a primeira coisa que o inimigo faz, coloca vergonha. Vergonha! Deixa eu dizer algo para você. O maior vencedor não é aquele que fracassa no primeiro estágio. O maior vencedor é aquele que prevalece quando muitos olham para ele e dizem: você não vai conseguir, você não vai conseguir. O maior vencedor é aquele que, em meio às suas lutas e guerras do dia a dia, ele tem capacidade, força. Estou caminhando para o final para dizer para você: eu não vou desistir, eu não vou parar. E eles tomaram uma decisão na vida deles. Decisão. Porque a tempestade era muito forte. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Quero que você feche teus olhos. Com os olhos fechados. Se você quiser curvar a cabeça, fica até melhor. E aí você se concentra mais. Com os olhos fechados. Isso. Eu quero que você olhe para a tua vida. Eu quero que você faça uma reflexão no que você está vivendo hoje. No que você está vivendo agora. Você está vivendo neste momento. Eu quero que você faça uma reflexão e que você enxergue todos os problemas, todos. Enxergue, tenta enxergar todos os problemas agora. Que esses problemas que você está enxergando agora é como se fosse as suas tempestades. E nesses problemas você está vivendo
o seu pior momento. Você está vivendo o seu pior momento. Enxerga isso, enxerga essa tempestade batendo no seu barco. Deus tem cura aqui nesta noite para nós. E dentro dessa tempestade que você está enxergando com os olhos fechados, você vai enxergar. Você vai enxergar um Jesus que está dentro deste barco. Enquanto você está enxergando a tempestade, você olha para a sua pequenez, sua minoria. Eu estou falando de agora, não estou de hoje, estou falando do seu momento. A tempestade está forte. O vento soprou. E o seu barco está parecendo que vai arrebentar. Dentro dele. Dentro dele. Tem Jesus. Dentro dele tem Jesus. O que eu vou fazer aqui é um ato profético. E eu não quero que Maria vai com as outras hoje. Não faça isso. Só faça se você entender. Os discípulos decidiram. Perceberam? Como você está percebendo aí? Está duro, está difícil, está apertado, está doendo. A vontade é parar, a vontade de desistir, a vontade de jogar tudo para cima, a vontade de sair do emprego, a vontade de jogar o casamento para cima. Não faça isso. Calma. É só uma tempestade. Calma. Calma. Você precisa ter coragem agora. Você precisa ter coragem agora. Deus está ministrando no meu coração, estou liberando a palavra. Você precisa ter coragem agora. Que coragem, pastor? Com os olhos fechados. Não olha para mim. Que coragem, pastor? A coragem que os discípulos estavam. A coragem que os discípulos tiveram. A coragem de se levantar e ir até Jesus. Se você entende que no seu barco tem Jesus, e você está nesse mover do Espírito, e você está sentindo de levantar e ir até Jesus, faça esse ato profético agora. Só se você sentir, fica de pé, só quem sentir, tá bom? Ato profético, você está levantando para acordar Jesus, vai. Você está numa tempestade, Jesus está no seu barco, já tem gente de pé. Você está, não se levanta se Deus não falar com você, não se levanta, eu não vou ficar triste não, porque ela fica sua. Só que se você entender que a sua tempestade, essa tempestade que você está enfrentando, essa tempestade que está batendo no seu barco, está te levando para a morte, você pensa que vai morrer, aí você tem Jesus no barco, você precisa tomar uma decisão, qual é? Qual é a decisão? Vai. Mas levanta com os olhos fechados, não é para abrir os olhos. Se você entender que tem que levantar, levanta. Se você não entender, você fica sentado no seu barco e deixa a tempestade bater.